Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Notícias e Opiniões com a Sol. Estou trazendo para vocês hoje o caso Sara Mariano. E eu quero que vocês analisem aqui comigo essas falas da mãe da Sara, a dona Dolores, e também da irmã da Sara, a Soraya, ok? Lembrando para vocês que toda entrevista realizada com mãe e filha, elas sempre dizem as mesmas coisas e nunca cai em contradição. Porém, eu já peço para que vocês fortaleçam o nosso canal com um like, tá? Se você chegou aqui agora, já convido também para que você venha fazer parte aqui da nossa família e prestigie o nosso humilde trabalho. Já lhes agradeço. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesse vídeo eu irei relatar aqui para vocês a fala de mãe e filha, tá? Ou seja, Dona Dolores e Soraya, em um podcast que elas participaram na segunda-feira, dia 6. E começou com a Soraya relatando que há 15 dias antes do ocorrido, o Ederlan, tá? Esposo da Sara, procurou se aproximar da família da Sara, tá certo? Porque ele mesmo não mantinha contato com a mãe da Sara, com as irmãs da Sara, tá? Então, aí elas já começaram, né, principalmente Soraya, a achar estranho o comportamento do Ederlan, tá? E aí ele fazia questão de estar sempre perguntando como que elas estavam, sabe? Se estavam tudo bem com elas por lá, né? Inclusive, foi a dona Dolores que passou o contato telefônico da Soraya, porque o Ederlan não tinha o contato da Soraya, só tinha o da dona Dolores, a sogra no caso, tá? E sim, a dona Dolores forneceu o telefone para o Ederlan. E a Soraya também afirmou nesse podcast que desde o início ela desconfiou da participação do Ederlan, tá? No sumiço de Sara. Ele dissimulou tudo. Ele sabia de toda a agenda da cantora, tá? Dona Dolores e Soraya também relataram que a Sara conheceu o Ederlan através da rede social Facebook. Sim, e aí começaram a conversar, ou seja, tiveram ali, a princípio, né, ao que tudo indica, um namoro virtual, tá certo? E que na ocasião a Sara era noiva com um rapaz da igreja, tá? Onde elas ali frequentavam, tá bom? E que o Ederlan chegou a ir para Fortaleza, no Ceará, que é onde realmente a Sara morava, né? E que Dona Dolores e Soraya moram até os dias de hoje, né? E que na primeira viagem, quem bancou tudo foi a própria Sara, minha gente. Passagem de avião e afins, tá bom? Então, vocês vejam bem a fala da Dona Dolores dizendo que Ederlan era um rapaz, quando mais novo, muito bonito,
tá? De encher os olhos de qualquer moça. Lembrando que eu estou falando com minhas palavras, tá bom? Porém, só pela voz, antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente, Dona Dolores não gostou, não achou que ele seria um bom rapaz para namorar e principalmente se casar com a filha dela, né? E, minha gente, o que elas disseram também é que o Ederlan arquitetou tudo, tá? E que sim, elas acreditam que ele participou desse lamentável, né, horroroso, dessa barbaridade que aconteceu com Sara. E que elas acreditam também que tem mais pessoas envolvidas, que Ederlan não teria como fazer tudo sozinha, tá? Soraya afirma ainda que em ligação, conversando com a mãe de Ederlan depois do ocorrido, que a mesma chorou muito no caso, né? E que disse ali para Soraya que gostaria que Sara estivesse aqui ainda, né? E disse também, tá? Que a criança tinha medo do pai e que nem o pai teria contato com a criança, tá bom? E logo em seguida surgiu aí, portanto, a carta, né? Que o advogado acabou divulgando, tá bom? Onde a menina afirma acreditar na inocência do pai. Então, vocês vejam a contradição, tá bom? E Soraya ainda disse que acredita que o teor da carta não possa ter partido da sobrinha dela, tá? E sim dos avós paternos, juntamente com o advogado de defesa do Ederlan. Tanto é, né, minha gente, que o Ederlan já havia confessado e assim que o advogado dele entrou no caso, já veio essa conversa que o Ederlan não havia confessado nada. Então, analise bem, tá? Lembrando mais um detalhe, que até o presente momento, a avó, no caso Dona Dolores, e a tia, a Soraya, não tiveram nenhum contato com essa criança, tá bom? A Dona Dolores afirma ainda que Ederlan não é somente um suspeito, e sim o principal culpado, que ele pode sim ter algum ajudante, tá? Nesse fato aí. Porém, ele participou ativamente do ato. Haja vista a forma que o suspeito, ou seja, o Ederlan, agiu a ir no reconhecimento do corpo, tá? Ali, juntamente, ele estava com o canal investigativo, com o jornalista, né, do Alô Juca, que perguntou quando viu uma sandália. Vocês se recordam dessa reportagem? E Ederlan falou, acho que sim. Ah, deve ser. E foi diretamente até o corpo? Pois é. Ela diz ainda que se ele não tivesse sido detido naquele dia, tá? Com certeza ele teria sim participado do funeral de Sara, tá? E elas ainda disseram que pela forma que Sara estava, com certeza ela havia sido muito torturada. Soraya afirma que Sara estava com a arcada dentária totalmente aberta,
como se ela tivesse pedindo por socorro e havia sentido muita dor. É lamentável, né, minha gente? Soraya disse também que no velório a professora da criança disse que precisava falar com ela, com a Soraya no caso, e pediu o contato da Soraya. A professora disse que estava percebendo alguns comportamentos estranhos na menina e que a menina parecia também muito agitada, tá? Ela disse, no caso, que a diretora chamou a Sara para uma reunião e que relatou essas desconfianças, tá? E que, inclusive, ela disse que o Ederlan nunca havia sido um pai presente na escola, tá? Assim foi o que a diretora passou para a Soraya e a dona Dolores. Que o Ederlan apareceu na escola em uma quinta-feira antes do ocorrido, uma semana antes. Olha só para vocês verem, juntamente com a Sara, tá? Que houve ali uma festinha na escola. Então, o Ederlan foi com a Sara. Detalhe, tá? Detalhe, a diretora falou com a Sara, inclusive, a respeito do que a filha, né, havia dito, perguntado a ela, minha gente. Primeiro, a garotinha perguntou para um garotinho, tá? E o garotinho, não sabendo responder, então a garota, a criança, perguntou para a professora. O ato relacionado, minha gente, à prática adulta, tá? Vou falar assim, que eu acredito que vocês já tenham ouvido, né? Essa pergunta que a garotinha fez então para a professora, ok? E que Sara chorou muito quando a diretora relatou isso a ela, tá certo? E depois, minha gente, depois, uma semana depois, tá? Que a Sara também já se encontrava sem vida, ou seja, na quarta-feira, o Ederlan foi sozinho pela primeira vez na escola levar um lanche para a filha e ele agia como se nada tivesse acontecendo, tá certo? E no caso, essa conversa foi passada para a dona Dolores e também para a Soraya na sexta-feira da semana passada, tá bom? É isso mesmo. A diretora relatou toda essa conversa com aí a avó e a tia da criança, tá bom? E sim, a diretora poderá passar, tá? Prestar depoimento na delegacia. Porém, ela já disse que não quer e também não pode se expor, né? Devido à carreira dela e às demais crianças que estudam nessa escola, né, minha gente? Então, ela não pode ficar aí visada, tá bom? Soraya relatou ainda que acha que o motorista, tá? Que levou a Sara para o suposto compromisso com a igreja, tá? Que na verdade não existiu, né? Esse compromisso, porque ele diz que deixou ela em um posto de gasolina, onde havia ali um carro e um casal aguardando a Sara, tá? E que sim, minha gente, elas acreditam no envolvimento desse rapaz também, tá?
que ele deva saber sim de alguma coisa, haja vista que o mesmo estava todo caracterizado com óculos, tá? Com boné, com máscara. Qual a necessidade disso, né? E que o próprio delegado também acha que esse motorista é suspeito, tá? Então a polícia está aí investigando ele também, tá bom? A polícia, quem foi na casa desse motorista e não o motorista, foi até a polícia, só para vocês terem uma ideia. As notícias correndo e ele se fazendo de rogado, o motorista, né? Quem procurou a polícia na realidade foi o dono do carro, porque vocês se recordam que esse carro foi emprestado, né? Foi emprestado ali, porque disse que esse motorista aí em questão, praticamente, né? Como é que se diz? Pediu pelo amor de Deus para que o dono do carro emprestasse, porque o carro dele, no caso, estaria com algum tipo de avarias, tá bom? E Soraya acredita também que o Ederlan pagou pessoas e que tem muito mistério ainda nesse caso para ser revelado. E o delegado, minha gente, disse também a dona Dolores e a Soraya que logo, logo nós teremos, vem aí, uma bomba nesse caso. Porém, ele não disse do que se tratava essa bomba, tá? Lembrando também para vocês que esse caso está em segredo de justiça. E aí, nesse podcast, o entrevistador perguntou à dona Dolores que se ela pudesse dar uma pena para o Ederlan, qual seria essa pena? Onde dona Dolores disse ali que se ela pudesse, ela daria pena de morte, tá? Mas infelizmente, esse tipo de pena nós não temos no nosso país, né, minha gente? Mas eu vou dar aqui a minha opinião. Pena de morte para esse sujeito seria simples demais, fácil demais, não é? Porque com a morte dele, ele não sofreria nada. E eu acredito, minha gente, que ele tem que sofrer e muito, ele sendo culpado, tá? Lembrando que até o presente momento, ele é o principal suspeito. Até que se prove o contrário, ele é inocente. Eu não acredito nessa inocência. Então, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, desenrolar desse inquérito, tá? Do caso da Sara Mariano. Dando também os parabéns a todo o corpo policial, né? Que está aí desvendando esse caso e eles estão agindo com rapidez, tá bom, minha gente? E vamos também torcer para que essa garotinha fique com os avós maternos, né? Porque eu tenho para mim, mesmo sabendo que os avós paternos não têm culpa, mas eles estão sim protegendo o próprio filho, ou seja, o Ederlan, o suspeito, tá? Essa é minha opinião, quero que vocês deixem a opinião de vocês logo abaixo aqui nos comentários. Você que chegou aqui agora, reforço o convite para que venha fazer parte aqui da nossa família, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando aquele like para ajudar aqui o nosso canal, ok? Gratidão a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal!